O que você faz durante a noite? A maioria de nós dorme, não é? Mas algumas pessoas, por causa do seu trabalho, precisam ficar acordadas a noite toda. E não é nada fácil. É sobre algumas dessas pessoas que nós vamos contar uma história hoje. Então, vamos lá? Era uma vez, há muito tempo atrás, num lugar muito distante daqui, numa região perto de uma cidade chamada Belém. Alguns rapazes cuidavam de ovelhas. Eles eram pastores de ovelhas. Eles levavam as ovelhas para um lugar onde havia comida, água e sombra. Cuidavam dia e noite das ovelhas. Entre eles havia um rapazinho bem jovem. Ele era um adolescente. Ele se chamava Jacó. Não tinha a experiência dos rapazes, mas se esforçava bastante. Aliás, ele era bem inteligente para a idade dele. Toda vez que alguém dava para ele uma tarefa com as ovelhas, ele se esforçava ao máximo para realizá-la. Mas havia um problema. Jacó era triste porque o seu pé direito era torto. Então, quando ele precisava correr atrás de alguma ovelha fujona, ele acabava tropeçando, caindo e perdia a ovelha. A ovelha sempre precisa do pastor para cuidar dela, para salvá-la na hora do perigo. Aliás, um dos maiores perigos que as ovelhas corriam naquela região eram os lobos. De noite, principalmente, quando os pastores já estavam assim quase pegando no sono, os lobos vinham e atacavam as ovelhas. E elas, assustadas, corriam para todos os lados e acabavam se distanciando do rebanho. Os pastores precisavam correr atrás das ovelhas e trazê-las de volta. Então, sempre que um lobo atacava as ovelhas, cada pastor tinha que sair correndo atrás da sua própria ovelha. E aí é que estava o problema. Jacózinho não conseguia correr assim tão fácil por causa do seu pé torto. Então ele foi perdendo as suas ovelhas. Toda vez que um lobo atacava, ele perdia as suas ovelhas. Até que ele só ficou com uma ovelha no seu rebanho. Ele ficou triste, mas não ficou desanimado. Ele cuidou daquela ovelha como se fosse uma amiga dele. Ele pegava a ovelhinha no colo e dizia: "Eu vou cuidar de você. Não vou deixar você correr risco. Você não vai ficar em perigo, eu vou te salvar. Aliás, eu vou te dar um nome. Alegria, isso! Seu nome vai ser Alegria. Afinal, nome é uma coisa muito importante." Então, todos os dias, Jacó e a sua ovelhinha Alegria passavam o dia inteiro brincando, correndo, e Jacó já nem se lembrava mais do seu pé direito torto. Ele corria, tropeçava, escorregava, caía e caía na gargalhada. Tudo era motivo de alegria. Numa noite estrelada, aconteceu algo. Um lobo atacou e a ovelhinha Alegria, assustada, saiu correndo. Jacó acordou com o barulho do lobo, deu um pulo e saiu correndo atrás da sua ovelhinha Alegria. Mas, como nós já podemos imaginar, ele tropeçou, caiu e perdeu a sua ovelhinha Alegria. Ah, que tristeza! Jacó pensou: quem poderá trazer a minha ovelhinha Alegria de volta? Enquanto ele estava ali no chão, triste, de repente, um clarão no céu apareceu. Era como se a noite tivesse fugido e o sol acordasse de repente. Mas não era o sol, era a glória de Deus. Os outros pastores acordaram, assustados,
E no meio daquele clarão, um anjo enorme. Os pastores de susto caíram no chão. E Jacozinho, que já estava lá ficou. Eles estavam com muito medo. Mas o anjo disse: não tenham medo. Eu tenho uma notícia muito boa que vai trazer alegria para todos. Alegria? Jacó pensou. Como esse anjo sabe que eu perdi minha ovelhinha Alegria? E o anjo continuou. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jacó pensou, quem é esse Salvador que vai trazer a minha alegria de volta? O anjo continuou, este é o sinal que vocês terão para saber quem é o Salvador. Ele está envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Manjedoura é aquele lugar onde se coloca comida para os animais. Os pastores, com muita dificuldade, conseguiram se levantar e já iam correndo para Belém, para a cidade de Davi, para ver tudo aquilo que o anjo havia falado, quando outra surpresa aconteceu. Outros anjos apareceram, uma multidão de anjos, cantando e louvando a Deus. Os pastores quase caíram de novo, mas se seguraram. Até Jacó conseguiu se manter de pé. E todos foram correndo. Jacozinho de novo tropeçou, mas dessa vez ele conseguiu ficar de pé e também foi correndo. Eles precisavam ver quem é esse Salvador. Os rapazes chegaram numa estrebaria, que é o lugar onde os animais moram. E ali eles viram um homem e sua mulher que havia acabado de ter um filho. E o colocaram numa manjedoura, exatamente como o anjo havia falado. Eles não tiveram dúvida, esse é o Salvador. E se alegraram tanto com tudo que eles ouviram e viram, que ao saírem dali, começaram a contar para todas as pessoas aquilo que o anjo havia falado e sobre o bebê na manjedoura, o Salvador. Houve muita alegria naquele lugar. Jacozinho chegou atrasado. E a primeira coisa que ele viu naquela estrebaria, sabe o que foi? A sua ovelhinha Alegria! Que alegria! Mas havia alguma coisa que ia lhe dar muito mais alegria. Era o Salvador, envolto em faixas, deitado numa manjedoura, exatamente do jeito que o anjo falou. Os pais do bebê se chamavam José e Maria. Jacó perguntou para José, bem baixinho para não acordar o bebê: você já escolheu o nome para ele? José respondeu: o nome dele foi escolhido no céu. Eu vou te contar como tudo aconteceu. Eu estava dormindo e tive um sonho. E nesse sonho, um anjo enorme apareceu e me falou assim: José, a sua mulher Maria vai ter um filho e você vai dar a ele o nome de Jesus, que significa Deus salva. Ele receberá esse nome porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Jacó ficou impressionado com o sonho de José. Ele olhou para o bebê e disse: Deus salva, Jesus, nosso Salvador. Então ele criou coragem e pediu para Maria: posso segurar Jesus? Maria respondeu: claro. Jacó pegou Jesus, assim como ele pegava a ovelhinha Alegria. Mas ele sabia que esse Jesus, agora tão pequenino, iria crescer e ser o Salvador de todos. Jacó nem queria sair dali, ficou ali um bom tempo, olhando para Jesus, conversando com José e Maria. E ele pensou: agora eu entendo o que o anjo falou.
Jesus, meu Salvador, é a minha verdadeira alegria. E ao sair dali, Jacozinho pegou a sua ovelhinha Alegria e foi contar para todas as pessoas sobre o nascimento do Salvador. E esse foi o primeiro Natal, que até hoje é comemorado por pessoas de todo o mundo. Natal, o nascimento de Jesus, nosso Salvador. Gostaram? Esta é a história mais bela que mostra o verdadeiro sentido do Natal, que Deus nos ama e se importa conosco. Se você gostou, deixe um like, espalhe essa história por onde você for e se inscreva no nosso canal, porque toda semana tem história nova. Aliás, semana que vem tem mais uma sobre o Natal. Beijo!